Amém, queridos. Nesta manhã, nós teremos um preletor para nos trazer a mensagem, nessa série de mensagens que a gente tem tratado nessa semana. E o nosso preletor dessa manhã não é nada mais, nada menos do que o nosso querido Lucas Luciano. Vem à frente. Pode ficar à vontade para preparar suas coisas, fica tranquilo. Vou pedir para o diácono trazer uma água aqui para ele também, tá? Amém? Queridos irmãos, a gente tem caminhado aqui com o Lucas Luciano e a gente tem percebido como ele tem sido uma bênção na nossa vida, nos pequenos grupos, na EBD, né, na liturgia, e ele decidiu dar esse passo de fé de pregar a palavra do Senhor. A gente tem visto que ele tem essa vocação, né, esse dom do Senhor para estar se comunicando, falando a respeito de Deus. Então, gostaria de convidar os irmãos a colocarem as mãos aqui sobre o Lucas para poder orar, para que ele seja uma bênção aqui no dia de hoje. Amém? Senhor, abençoa, Pai, o teu servo, em nome de Jesus. Que o Senhor possa dar intrepidez para ele, esclarecimento, sabedoria, Pai, para que ele possa manusear a tua palavra, Pai, com toda a autoridade, Senhor. Em nome de Jesus, que teu Santo Espírito possa atuar de maneira poderosa através dele, Pai. Ele se planejou, ele estudou, ele escreveu, ele se submeteu a todo esse processo, Pai. Ele fez aquilo que cabia a ele, mas agora, Pai, age poderosamente através dele, Pai. Em nome de Jesus, que ele possa ser lâmpada para os pés da tua igreja, Pai. Em nome de Jesus, amém e amém. Bom dia, igreja. Eu queria começar dizendo que é um prazer para mim poder estar aqui pregando nessa igreja que tem me abençoado tanto, há tanto tempo. Eu queria agradecer a confiança não só do pastor Diego, mas também de toda a igreja, assim, porque eu tive o privilégio de ser filho e neto de pastor e ter crescido vendo minha mãe, minhas tias também falando aqui em cima. Então, desde pequeno eu sei a responsabilidade, né, e o privilégio que é poder estar aqui. Eu estava até falando com a Milena lá atrás que eu ia fazer aquela promessa de pregador que prometo ser breve, mas toda vez que o pregador fala isso, não dá muito certo. E aí eu queria convidar a igreja a abrir comigo no livro de Lucas, capítulo 5, a partir do verso 1. A gente vai ler do verso 1 ao verso 11. Valeu, irmão. Lucas 5, verso 1 ao 11. Um texto bem conhecido. Diz assim a palavra de Deus. Certo dia, Jesus estava perto do lago de Genezaré, e uma multidão comprimia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Viu à beira do lago 2 barcos, deixados ali pelos pescadores, que estavam lavando suas redes. Entrou num dos barcos, o que pertencia a Simão, e pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. Então sentou-se do barco ensinava o povo. Tendo acabado de falar, disse a Simão, vá para onde as águas são mais fundas, e a todos lancem as redes para a pesca. Simão respondeu, mestre, esforçamo-nos a noite inteira e não pegamos nada. Mas porque és tu quem está dizendo isto, vou lançar as redes. Quando fizeram, pegaram tal quantidade de peixes que as redes começaram a rasgar-se. Então fizeram sinais e seus companheiros no outro barco para que viessem ajudá-los. E eles vieram e encheram ambos os barcos ao ponto de começarem a afundar. Quando Simão Pedro viu isso, prostou-se aos pés de Jesus e disse, afasta-te de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. Pois ele e todos seus companheiros estavam perplexos com a pesca que haviam feito, como também Tiago e João, os filhos de Zebedeu, sócios de Simão. Jesus disse a Simão, não tenha medo, de agora em diante você será pescador de homens.
Eles então arrastaram seus barcos para a praia, deixaram tudo e o seguiram. Vamos orar? Senhor, eu te peço com toda humildade e reconhecimento, Pai, que por mais que seja minhas habilidades de se comunicar, Senhor, eu sei que estar aqui em cima, se eu estou aqui em cima é porque o Senhor quer falar através de mim para a sua igreja, Pai. Me usa, Pai, apesar de mim mesmo, apesar dos meus pecados, apesar dos meus erros, e fale com a sua igreja, Senhor. Nos conduza ao entendimento certo acerca dessa palavra, Senhor. Porque é da tua vontade que a sua igreja conheça cada vez mais aquilo que o Senhor tem a falar com ela, Pai. E o que o Senhor tem falado todos os dias e que tem falado através do louvor, através do pastor Diego. E que eu tenho certeza, Pai, que o Senhor continuará a falar agora. Eu te peço isso, Pai, crendo que o Senhor é bom. E a sua misericórdia, o seu amor, eles duram para sempre, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Eu cresci na igreja pentecostal e não sei qual dos irmãos já tiveram o privilégio de visitar uma assembleia ou outras das tantas igrejas pentecostais, mas tem um momento muito característico que acontece em todo culto, que desde criança sempre me chamou a atenção, que é aquele momento dos testemunhos, né? E o que é o testemunho? É basicamente quando vem um irmão, uma irmã, ele sobe aqui em cima e ele começa a dizer, às vezes até com uns detalhes demais, como ele conheceu o Senhor, como ele teve um encontro com o Senhor. E aí a gente ouve histórias maravilhosas. E eu tenho certeza que também se qualquer um dos irmãos viesse aqui em cima também e falasse do seu encontro com o Senhor, a gente também ouviria histórias maravilhosas, histórias de como o Senhor tem um encontro com a gente. Porque desde o princípio, Deus ele tem escolhido se revelar à humanidade por meio de encontros. A gente vê lá no Éden, por exemplo, que a Bíblia vai dizer que o Senhor caminhava pelo jardim. E tantas outras histórias de pessoas que tiveram um encontro com Deus e a partir daquele encontro tiveram sua vida completamente transformadas. A gente tem, por exemplo, Abraão, Isaac, Jacó, Moisés e tantos outros. O que eu percebo é que não importa a circunstância, assim. Sempre que Deus ele tem um encontro com uma pessoa na Bíblia, algo especial acontece. E nesse texto que a gente acabou de ler, também conta a história de um encontro. Mas tem um detalhe muito, muito importante aqui. No Antigo Testamento, Deus ele se revelava através de profetas, através de anjos, de sinais no céu, coisas que representavam apenas uma sombra do que estava por vir. Mas nesse texto que a gente leu aqui, a gente não vê isso, a gente vê algo diferente. Embora tenha esses milagres, aqui nós não vemos um anjo ou um profeta qualquer. O que nós vemos aqui é Deus se revelar por completo, de sua forma plena, não enviando mais um profeta, mas enviando a si mesmo, em carne e osso. O que João vai falar é que o Verbo encarnou e habitou entre nós. E dentro desse contexto, nessa passagem, Simão e André eles não estão, como eu falei, diante de um profeta. Eles estão diante de Cristo, o ungido do Senhor, o filho de Davi, aquele que é muito maior do que aqueles nomes que eu falei, que Moisés, que Abraão, que Isaac, que Jacó, porque ele seria capaz de fazer o que nenhum dos outros poderia fazer, que era se entregar por amor aos seus e conduzir a sua igreja à salvação. E, embora muitos estudiosos eles considerem que o ministério público de Jesus tenha começado lá em Lucas 3, com o seu batismo no Rio Jordão por João Batista, eu acredito que é nesse momento aqui, no Mar da Galileia, nas areias do Mar da Galileia, prestes a chamar os seus primeiros discípulos, que Jesus ele revela o verdadeiro caráter do seu reino. E que caráter é esse? Deus ele escolheu ter um encontro pessoal com um povo que há muitos anos havia se desviado, havia caído em idolatria, que se esquecia das suas promessas e a todo momento, se a gente for olhar o Antigo Testamento, em vários momentos o povo de Israel virava as costas para Deus. Um povo que em diversos momentos também foi oprimido
Primeiro pelos babilônios, depois pelos persas, depois os gregos e agora pelo Império Romano. Um povo que também já vivia há cerca de 400 anos, o que os estudiosos vão chamar do silêncio profético, né, o período interbíblico. E que não havia profetas, não havia visões, e durante esse período, Deus não falava da forma como ele falava antigamente com o seu povo. E foi nesse silêncio também, que muitos eles começaram a se perguntar, será que Deus ainda fala? Será que ele ainda se lembra da promessa que fez? Será que ele vai vir para libertar o seu povo como ele prometeu? E é justamente nesse contexto que eu descrevi aqui que Jesus, ele aparece. E isso nos leva a uma grande pergunta. O que acontece quando esse Cristo que a gente descreveu aqui, esse Deus encarnado, ele tem um encontro pessoal com pessoas como Pedro, como André e como eu e você? É sobre isso que eu gostaria de falar nessa manhã. Mas para a gente entender a profundidade desse texto, dessa passagem, que é muito conhecida, que muitos falam muito sobre essa passagem, a gente precisa entender quem era Pedro, né, ou Simão, como era originalmente chamado. Pedro, ele era um pescador da cidade de Betsaida, que era uma terra de pescadores, que ficava na região da Galileia, ao norte de Israel. Ele levava uma vida simples, uma vida comum, rotineira, ao lado do seu irmão André, e provavelmente vivia com a sua esposa e a sua sogra, como mais na frente a gente vai ver quando Jesus ele cura a sogra de Pedro. Pedro também não era alguém com uma formação religiosa formal, assim como os rabinos da época, como os fariseus. Ele não estudou nas escolas rabínicas. E naquela região também tinha uma característica muito importante. A profissão era uma parte essencial da vida das pessoas, era uma parte que definia quem elas eram. Então, muito provavelmente, ele aprendeu a pescar com seu pai, que aprendeu a pescar com seu avô, e provavelmente levaria essa vida também para os seus filhos. Uma vida comum, uma vida simples. Mas aí a gente chega no texto. No certo dia, algo diferente acontece na vida de Simão e André. Eles saem para pescar, como provavelmente faziam todos os dias, dos mesmos horários. Mas só que dessa vez, Jesus, ele também está no local. Com uma multidão que a Bíblia vai dizer que o comprimia, querendo ouvir a palavra do Senhor, porque até esse momento aqui, em Lucas 5, já se espalhava a notícia de que o Cristo havia vindo. E muitos estavam procurando, querendo entender quem ele era. Imagino que também Simão e André já deveriam, provavelmente nesse momento, já teriam ouvido sobre esse Jesus. E aí ele vê o barco de Simão, que já estava lavando suas redes depois de uma noite ruim de trabalho, que não tinha conseguido muita coisa. Ele entra no barco. E do próprio barco ele começa a ensinar o povo. Inclusive Simão e André, que estavam ali. E no final do seu ensino, Jesus ele faz uma pergunta ousada para os dois irmãos. Principalmente se considerando que ele estava falando com duas pessoas que, como eu disse, viviam da pesca. Sabiam como aquilo funcionava, faziam aquilo todos os dias. Jesus ele vira para Simão e André. E ele fala, vai para onde as águas são mais fundas. E lancem as redes para a pesca. E eu imagino aqui, nesse momento, a cara de Pedro. Eu imagino a cara de Simão nesse momento. Ele tinha passado a noite inteira pescando e não tinha conseguido nada. E aí vem um homem chamado Jesus, que nessa primeira vista assim, não parecia ser alguém que entendia muito sobre pesca, e pede para ele lançar a rede de novo. A mesma rede que ele já tinha lançado e não tinha conseguido pegar nada. Mas mesmo assim, mesmo sabendo disso, Simão ele decide obedecer ao Senhor. E o texto destaca que assim que eles lançaram as redes, eles pegaram tanto peixe que as redes começaram a se romper. O barco começou a afundar, eles tiveram que pedir ajuda. Tamanha era a quantidade de peixe que eles pegaram nesse momento. E aí eu te convido a se colocar de novo no lugar de Pedro nesse lugar. Você passa a vida toda fazendo a mesma coisa, nos mesmos horários, com as mesmas pessoas. E aí chega Jesus, faz esse pedido, e de repente você nunca
você pega peixe de uma quantidade que você nunca tinha pegado na sua vida. Nesse momento, eu acredito que Simão entende que aquilo não poderia ter sido feito de uma forma natural. Não era qualquer homem falando com Simão nesse momento. Aquilo só poderia ser um milagre. Ele percebe que não está diante, como eu disse, de mais um anjo ou de qualquer profeta. Ele está diante de Cristo. Aquele por quem os seus antepassados, aquele por quem o povo de Israel orou e esperou durante anos, e que alguns deles que questionavam se ele um dia viria. Esse homem que pediu para Simão e André jogarem as redes era o Senhor Jesus. E diante desse cenário, e diante desse encontro com o próprio Deus encarnado, Simão ele tem uma resposta que eu acredito que cada um de nós deveria ter ao se encontrar com Cristo. A Bíblia diz que ao ver toda aquela maravilha, ao ver toda aquela pesca maravilhosa que havia acontecido, Simão ele se prostra aos pés do Senhor. E ele diz: afasta-te de mim, Senhor, porque eu sou um homem pecador. Isso é maravilhoso, eu acho isso maravilhoso. Porque ao se encontrar com Jesus, Simão, ao invés de olhar para a quantidade de peixes que ele havia conseguido, ao invés de olhar para o seu irmão que estava ali do lado, ao invés de olhar para toda aquela situação, ele olha para si mesmo. E não vê um pescador, mas vê um homem necessitado da graça de Deus. Ali já não importava se ele era a sua profissão, já não importava o lugar onde ele cresceu, se era rico, se era pobre, se era judeu, gentil, homem ou mulher. A única resposta que seu coração ansiava naquele momento estava diante dos seus olhos. E era Jesus. E esse é o primeiro ensinamento que o texto nos deixa. Não há como ter um encontro genuíno com Cristo sem o reconhecimento de quão pequeno e pecadores somos diante dele. Encontrar a Jesus, meus irmãos, é ir também, de alguma forma, de encontro com nós mesmos. De encontro com o que há de pior em nós. E reconhecer que sem o Senhor, sem a sua palavra, sem a sua mão poderosa sobre nós não somos nada. E se a gente voltar para o Antigo Testamento, a gente vai ver isso acontecer em diversos momentos. Esse era o temor que o povo de Israel tinha com Deus. Se a gente olha, por exemplo, o Santo dos Santos, que era um lugar sagrado no Antigo Testamento, onde ficava a Arca da Aliança, e demonstrava esse temor que o povo de Israel tinha. Somente uma vez o sumo sacerdote podia entrar, e apenas uma vez, no dia da expiação, ele podia entrar nesse Santo dos Santos. E ele não entrava de qualquer maneira. Ele precisava prestar sacrifícios, ele precisava colocar sinos na sua roupa, ele precisava amarrar uma corda nele, porque caso ele morresse lá dentro, para que as pessoas pudessem puxá-lo, tamanho era o temor que o povo de Israel tinha para com Deus. E aí você pode se perguntar, por que Deus fazia isso? Por que Deus exige de nós esse temor? Eu acredito que Deus ele faz isso porque ter um encontro com Ele não é só reconhecer quem Deus é, mas é reconhecer o quão pequeno nós somos diante dEle, quem nós somos diante dEle. Reconhecer, estar diante de Deus, não é só reconhecer a sua grandeza, não é só reconhecer o quão maravilhoso Ele é e o quão bom Ele tem sido conosco, mas é reconhecer o quão pequeno e o quão pecadores nós somos diante dEle. Isso nós não somos salvos pela nossa capacidade de entender essa mensagem. Nós não somos salvos pela nossa habilidade, pelos nossos talentos. Nós somos salvos unicamente porque o Senhor veio até nós, nos encontrou e revelou a nós o quanto nós somos pecadores. É isso que nos salva. Mas isso não é confortável, né? Ouvir que a gente é pecador, ouvir que não tem nada que a gente possa fazer para ser salvo, ouvir que somente o Senhor pode nos salvar, não é um tipo de coisa que a gente gosta de ouvir no domingo de manhã. Assim, não é tão confortável. Eu me lembro de uma época da minha vida que eu estava meio desacreditado assim, do Evangelho. Era no momento da pandemia, eu tinha acabado de descobrir um quadro de depressão, tinha perdido meu pai.
e estava um pouco em dúvida assim do que eu queria fazer da minha vida. E eu lembro assim nesse momento que um dos primeiros sinais de que eu estava me afastando do Evangelho é que eu fui parando cada dia mais de ler a Bíblia e de orar. Isso é certeiro, assim, não só comigo, mas sempre que eu converso com alguém e fala assim, pô, cara, estou meio desanimado. E aí a gente pergunta assim, pô, tá lendo, tá orando? A pessoa fala, cara, não estou. Isso acontece conosco, muitas vezes, mais do que a gente gostaria. E sabe por que isso acontece? Porque a gente sabe que por mais distantes que a gente esteja do Senhor, por mais distante que a gente esteja do Evangelho, sempre que a gente se colocar diante dele, tudo aquilo que a gente está tentando esconder, os nossos pecados, os nossos erros, aquilo que a gente não conta para ninguém, será exposto diante dele. Não para ele, porque ele já sabe de tudo, mas para nós mesmos. Sempre que a gente voltar a orar, sempre que a gente voltar a ler a Bíblia, a gente sabe que não vai conseguir mais manter aquela mesma vida que a gente vive longe dele. Porque, meus irmãos, estar diante de Deus é ir de encontro ao que há de pior em nós. E a gente não quer isso, né? Por isso que a gente vive se escondendo. Mas Simão, nessa passagem que a gente leu aqui, ele não se escondeu. Mesmo com tantas coisas passando pela sua cabeça naquele momento, tantas responsabilidades, tantas certezas que ele tinha, tantos medos, tantas coisas que podiam estar passando naquele momento, ele se ajoelhou diante de Cristo e reconheceu que ele era apenas um homem pecador. Esse é o que Deus espera de nós. Sabe, a gente pode descansar na certeza que o Senhor, ele continua nos encontrando, ele continua vindo até nós todos os dias, perdoando os nossos pecados. Ele é capaz de nos libertar de tudo aquilo que a gente não consegue sair. Isso é maravilhoso, essa é uma certeza que a gente pode descansar. Isso é o que nos traz paz para estar aqui hoje. Mas não há como ter um encontro com Cristo sem que esse encontro nos revele o quanto necessitamos dele. Antes de olhar para o outro, né, para o nosso irmão, antes de olhar para a missão e para os talentos que ele nos confiou, é necessário olhar para dentro de nós mesmos. Independente do que a gente vai encontrar. Crendo que ele é capaz de nos libertar e de nos ajudar nesse processo. E o texto, ele continua. A palavra vai dizer que depois daquela pesca maravilhosa, não só Simão, mas também André e Tiago e João, que mais tarde também seriam os discípulos, eles ficaram maravilhados com o que havia acontecido. Então Jesus, ao ver a reação deles, ao ver o quanto eles ficaram perplexos com aquela pesca maravilhosa, a Bíblia diz que ele olha para Simão e diz, não tenha medo, de agora em diante você será pescador de homens. E depois disso, todos eles abandonaram seus barcos e redes e decidiram seguir Jesus. E aqui, nesse ponto do texto, Cristo ele não faz uma referência só à profissão de Pedro. Ele faz uma referência também ao contexto histórico e cultural que ele vivia naquele momento. Como eu disse, a profissão era uma parte essencial da vida das pessoas, definia quem eles eram. As pessoas eram definidas pelo que elas faziam, algo que até hoje acontece de alguma forma com a gente. Então, quando Jesus ele faz essa referência à profissão de Pedro, falando que ele seria pescador de homens, ele está dizendo que de agora em diante, a partir desse momento, sou eu quem vai definir quem você é, não mais a sua profissão. E esse é o segundo ponto que essa passagem ela nos ensina. Não há como se encontrar verdadeiramente com Cristo e continuar sendo a mesma pessoa. O encontro com Jesus, além de revelar o quão pecador nós somos, o quanto necessitamos dele, o quanto a sua graça nós necessitamos da sua graça, esse encontro com Jesus também é capaz de mudar profundamente as nossas vidas. É capaz de mudar, de transformar profundamente o nosso coração. Naquele momento, Simão ele entendeu que mesmo diante de tantas certezas que ele tinha sobre si mesmo, nenhuma delas poderia responder o que somente Cristo poderia responder naquele momento. Que tudo aquilo que havia sido preparado, de tudo aquilo que ele havia feito até esse momento, o preparou
para esse lugar de encontro com Cristo, onde sua vida iria começar não mais como um pescador, mas como um seguidor de Jesus, como um pescador de homens. E se a gente olha para tantos exemplos na Bíblia, a gente vê isso acontecendo com outras pessoas também. A gente vê, por exemplo, a história de Zaqueu, que era um cobrador de imposto, considerado um traidor do seu povo. Ele tinha proteção política, ele tinha posição, ele tinha respeito no Império Romano. E a Bíblia vai dizer que quando ele sobe naquela figueira para encontrar o Senhor, para poder ver o Senhor, e o Senhor se convida para estar na sua casa, o arrependimento de Zaqueu é tão grande, tão poderoso, que ele decide doar metade dos seus bens aos pobres. E não só isso, mas ele diz, olha, se eu extorquir alguém, eu vou devolver 4 vezes mais. Tamanho foi o arrependimento de estar diante do Senhor e reconhecer que a sua vida não poderia ser mais a mesma. Ele não poderia agir mais da mesma maneira que ele agia antes. E o que isso nos ensina? Que a mudança que o Evangelho nos propõe não é apenas deixar de cometer pecado. Não é apenas vir à igreja, não é apenas decorar alguns versículos, não é apenas estar aqui em cima. A verdadeira mudança que Cristo opera em nossas vidas é uma vida totalmente dedicada a se parecer com Ele. Totalmente dedicada a se parecer com esse Deus que em Filipenses vai dizer, o Deus que sendo em forma de Deus esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo e sendo obediente até a morte de cruz. Para que através da sua morte, através do seu serviço, através da sua oferta agradável, que foi Ele próprio, através disso, nós pudéssemos ser livres para servi-lo de volta, para nos entregar em serviço a Ele, como Ele se entregou a nós. E foi justamente essa transformação que o jovem rico ele não conseguiu entender. Quem lembra da história do jovem rico? Ele chega até Jesus e talvez com as melhores das intenções fala assim, Senhor, o que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? O que eu preciso fazer? O Senhor, de forma muito sábia, ele fala assim, ó, você conhece os mandamentos, não matarás, honra teu pai e tua mãe, siga os mandamentos. Ele fala, ó, mas esses mandamentos eu conheço desde a minha juventude, eu já os sigo. E aí Jesus, ele faz um convite mais profundo ao jovem rico. Abra mão de tudo. Reparta com os pobres e me segue. A resposta do jovem, ele vira as costas e vai embora. Talvez aquele jovem ele até estava interessado em saber quem Jesus era, em conhecer o que aquela mensagem dizia. Mas ele não estava preparado para o tipo de mudança que aquele encontro provocaria nele. Simão, por outro lado, ele entendeu a profundidade desse encontro. Ele largou tudo e seguiu a Cristo. E se a gente olhar para a história de Pedro, não só nesse texto, mas ao decorrer da palavra, ao decorrer do Evangelho, a gente vê o quanto Pedro, ele se entregou a essa mensagem, o quanto ele se dedicou ao Evangelho. Ele foi o primeiro a ter a revelação lá em Cesareia de Filipe, que Jesus era o Cristo, o Filho de Deus. Teve o seu nome transformado de Simão para Pedro, que significa pedra. Foi também o único, além de Jesus, a andar sobre as águas. Presenciou a transfiguração no monte. E em Atos se tornou um dos maiores pregadores que a igreja já teve. E num dos momentos mais delicados da passagem de Cristo, num dos momentos onde muitos estavam abandonando porque consideravam as suas palavras duras, e que Jesus ele vira para os seus discípulos, para os seus 12 e fala, olha, vocês também vão embora? Pedro tem uma resposta que eu acredito que seja uma das declarações mais bonitas, mais impactantes do Evangelho. Senhor, para quem iremos? Se só Tu tens a palavra de vida eterna. Veja, o mesmo Pedro que a gente estava falando aqui, que tinha uma profissão, tinha uma família, que tinha uma vida que já estava acostumado a vivê-la durante um bom tempo. Agora ele está diante de Jesus, dizendo que não tem para onde voltar.
Não porque ele desvalorizava a sua história, não porque ele desvalorizava de onde ele vinha, mas ele sabia que tudo aquilo era apenas uma sombra da vida que começava e terminava em Cristo. Tudo aquilo que ele havia feito, tudo aquilo que ele havia o preparado para esse momento, havia o preparado para esse momento em que Cristo o chamaria, e ele iria largar tudo. E esse amor ao Senhor não o levou à fama, não o levou ao sucesso, não o levou ao dinheiro. O levou à mesma cruz que o seu mestre. Que, segundo a tradição cristã, ao ser condenado à morte, Pedro ele pede para ser crucificado de cabeça para baixo, porque não se considerava digno de morrer da mesma forma que o seu Senhor. Será que a gente teria essa coragem? Será que o Evangelho ele tem transformado a nossa vida de tal forma que a gente possa olhar para o Senhor e dizer as mesmas palavras que Pedro, que nós não temos para onde voltar? Que a nossa vida foi transformada de tal forma que nada mais importa, somente a sua palavra? Muitas vezes nós nos sentimos estagnados na fé, como o pastor Diego muito bem falou, justamente porque a gente não tem a coragem de dar esse passo de fé que esses homens e mulheres de Deus deram no passado. Assim como o jovem rico, a gente quer a paz, quer estar com o Senhor, sem provar da responsabilidade que é estar do lado dele. A gente quer aquele fervor, né, do primeiro encontro, aquela alegria, a gente quer tudo aquilo, a gente quer sentir, a gente quer presenciar coisas maravilhosas. Mas nós não temos o coração voltado de maneira plena, de maneira integral ao que a mensagem do Evangelho nos propõe. Não se enganem, meus irmãos. Se encontrar com Cristo é se perder de si mesmo. Encontrar com o Senhor, encontrar com a vida que Ele tem para nós, é nos perder da vida que nós achamos que a gente deveria ter. É olhar para dentro e achar o pior de nós, mas também crendo que somente Ele pode nos transformar naquilo que nós nascemos para ser. Somente Ele pode nos transformar na nossa melhor versão. Somente Ele pode nos tornar, fazer a mensagem do Evangelho, nos transformar no que o Senhor deseja para nós. Sabe por quê? Porque um Deus que se entregou por inteiro merece filhos que também se entregam por inteiro. Merecem filhos que vivam por inteiro, que amem por inteiro, que sirvam por inteiro, que vivam uma vida por inteiro ao Evangelho. Mas essa história ela não termina em Lucas 5. Eu queria convidar a igreja agora a abrir comigo, rapidamente, no livro de João, no capítulo 21, no verso 15 ao verso 17. João 21, verso 15 ao 17. Diz assim a palavra de Deus. Jesus aproximou-se, tomou o pão e deu a eles, fazendo o mesmo com o peixe. Esta foi a terceira vez que Jesus apareceu aos seus discípulos, depois que ressuscitou dos mortos. Depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama realmente mais do que estes? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Então Jesus lhe disse: cuide dos meus cordeiros. Novamente Jesus perguntou: Simão, filho de João, você realmente me ama? E ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Jesus disse: pastoreia as minhas ovelhas. Pela terceira vez, Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou magoado por Jesus ter perguntado pela terceira vez: você me ama? E lhe respondeu: Senhor, tu sabes todas as coisas e sabes que te amo. Então Jesus lhe disse: cuide das minhas ovelhas. Olha que interessante, aqui a gente vê Jesus na mesma areia, na mesma praia que ele havia encontrado Pedro e André pela primeira vez. Ele está no mesmo lugar.
E dessa vez ele não se encontra com aquele Simão que a gente estava falando, esse Simão que não conhecia, esse Simão que vivia uma vida de pescador, mas o Simão que já havia se encontrado com ele, o Simão que já havia seguido, que já havia conhecido a sua palavra, que já havia tido a revelação de quem ele era. E que agora estava ali, voltado para o mesmo lugar de onde Jesus havia o tirado. O mesmo lugar que, e depois de ter visto o seu mestre ser preso, depois de ter visto o seu mestre ser torturado, e depois de mesmo prometendo a sua vida, ter sido capaz de negá-lo 3 vezes antes de sua morte. Encontrando não aquele Pedro dos grandes feitos, como eu falei um pouco antes, mas o Pedro que falhou. E que agora parece não encontrar mais sentido no seu ministério, não parece mais encontrar sentido naquilo que o Senhor queria dele. E como ele não poderia se sentir assim, como não se sentir incapaz, no momento em que sua fé foi cobrada, no momento que ele poderia demonstrar de forma plena tudo aquilo que ele havia aprendido com Jesus, no momento que ele poderia fazer valer a sua palavra, o que ele havia prometido para Jesus em vida, ele falhou. E quantas vezes nós também nos sentimos assim? A gente falou aqui de um evangelho que é capaz de transformar nossa vida, que faz a gente reconhecer o quanto precisamos do Senhor, o quanto Ele pode nos transformar e do quanto esse encontro ele nos torna pessoas melhores. Mas sabe, na maior parte dos dias, na maior parte das nossas semanas, a gente não se sente esse Pedro de Atos 2 pregando para 3.000 pessoas. A gente se sente exatamente como esse Pedro aqui, que volta várias vezes para o mesmo lugar de onde o Senhor nos tirou. Inconstantes, incapazes de fazer cumprir o tamanho da missão que nos foi confiada. Incapaz de fazer valer o que o Senhor espera de nós. Mas naquele dia, naquela mesma areia, Cristo ele aparece de novo e faz o mesmo pedido para os seus discípulos. Ele vendo que os seus discípulos, que não o reconheciam até aquele momento, porque imaginavam que ele estava morto, ele vendo que seus discípulos não tinham pegado nenhum peixe, ele chega, vê o barco e cria a mesma situação de Lucas 5 ali. Ele fala, olha, peguem suas redes, lancem para onde o mar é mais fundo, para o outro lado. E os discípulos, mais uma vez, decidem obedecê-lo. Eles lançam a rede. E, para surpresa deles, o mesmo milagre que aconteceu lá atrás acontece aqui de novo. As redes elas se rompem, tamanha a quantidade de peixe que eles começam a precisam pedir ajuda para quem estava do lado, porque as redes começaram a se romper, o barco começou a afundar. E aí a Bíblia diz que nesse momento que Pedro ele descobre que era Jesus, ao ver que ele havia feito a mesma coisa que tinha sido feito lá atrás, a palavra diz que Pedro ele se joga na água e ele começa a correr em direção a Jesus. Ele corre, eu imagino ali naquele momento a emoção de Pedro. Cristo ressuscitou. E não só ressuscitou, como ele voltou para o mesmo lugar onde ele havia me encontrado. Ele voltou para me encontrar de novo, no mesmo lugar onde ele havia me deixado. E o lugar onde eu não deveria ter voltado, mas eu voltei, mas ele voltou a si mesmo. E ele veio me encontrar. E nesse momento, Jesus ele tem uma conversa com Pedro e faz uma pergunta que eu não gostaria que ele fizesse para mim. Ele pergunta, Pedro, tu me amas? E ele repete a mesma pergunta mais 2 vezes, a mesma quantidade de vezes que Pedro o havia negado. E, embora tenha muitas interpretações teológicas sobre o que significa esse amor que Jesus está descrevendo aqui no grego, ágape, enfim, o que realmente importa, o que realmente Jesus ele está querendo perguntar aqui para Pedro é, Pedro, tu me amas como eu te amo? E a gente sabe a resposta. Embora a gente tenha tido um encontro com o Senhor, embora a gente ame o Senhor, embora a gente coloque Ele num lugar de importância na nossa vida, a gente sabe que a gente nunca vai conseguir entregar a Ele o mesmo amor que nos foi entregue. Não importa
o quanto a gente diga com o coração quebrantado que a gente ame o Senhor, que a gente se importa com Ele, nunca será suficientemente bom e do tamanho da graça que nos foi revelada em Cristo Jesus. O amor dele sempre será infinitamente maior do que aquele que nós podemos entregar. O amor que ele tem para nós sempre será muito mais maravilhoso, muito mais pleno e muito mais perfeito do que aquilo que nós entregamos. Aquele amor inconstante, aquele amor que falha, aquele amor que de vez em quando falha em poder cumprir com o tamanho da responsabilidade que é ser um mensageiro de Jesus. Mesmo assim, Deus decide entregar esse amor a nós. E no texto, a mesma palavra que confortou Pedro naquele dia, também nos conforta hoje. Jesus, ele vira para Pedro, e mesmo sabendo que ele não seria capaz de amá-lo da mesma forma que ele era amado, Jesus vira para ele e diz: apacenta as minhas ovelhas. Isso é graça. Isso é graça, é um Deus que, como diz o pastor Diego, ele não cria falsas expectativas sobre nós. Pelo contrário, ele é capaz de nos transformar, de nos usar, apesar de nós mesmos. É capaz de nos usar, é capaz de nos fazer mensageiros da tua palavra, apesar da nossa falha, apesar dos nossos erros, apesar da nossa inconstância, apesar da gente, Deus nos usa. Porque aquele que começou a boa obra em nós é fiel de terminá-la até a vinda de Cristo Jesus. O Jesus que encontrou Pedro naquela praia pela primeira vez, que voltou para encontrá-lo mais uma vez aqui em João 21, é o mesmo Jesus que nos encontra todos os dias. É o mesmo Jesus que nos encontra em nosso pecado, é o mesmo Jesus que nos encontra em nossa inconstância, é o mesmo Jesus que todos os dias nós oramos e pedimos perdão porque sabemos que nunca seremos merecedores de tamanha misericórdia, de tamanha graça. É por isso que a palavra vai dizer que a misericórdia do Senhor é a única causa de não sermos consumidos, não é pela gente, não é pela nossa capacidade, porque todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Mas mesmo assim, o Senhor se revelou a nós, e onde afundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Nessa manhã eu queria que a gente saísse daqui entendendo que não importa o quão afundados nós estejamos no pecado, não importa o quão inconstante nós sejamos, não importa o quanto a gente se esforce para, de alguma forma, tentar se esconder do Senhor. Não importa. Nem mesmo nós mesmos somos capazes de impedir o que Deus tem feito nas nossas vidas. Nem mesmo a gente consegue impedir o Senhor de fazer o que Ele quer fazer em nossas vidas. E graças a Ele por isso. Porque se a gente pudesse atrapalhar, a gente com certeza atrapalharia. Esse é o Deus que a gente escolheu servir, que nos escolheu, que não veio ao mundo para julgar o mundo, mas para salvá-lo. E assim, se apresentar como o único caminho, a única verdade e a única vida. Fazendo isso em nós, através de nós e principalmente apesar de nós. Esse é o Senhor que nós servimos. Esse é o Senhor que se escolheu se revelar para Pedro e tem escolhido se revelar à sua igreja todos os domingos, todos os dias. E que se revelou aqui nessa manhã. Por isso eu queria te convidar a curvar sua cabeça. E a refletir sobre esse Senhor que encontrou Pedro naquela praia. Esse Senhor que o fez um convite, que é o mesmo convite que o Senhor fez a nós. Siga-me. E que nós, muito humildemente, escolhemos seguir esse convite. Esse Senhor, ele está aqui. E da mesma forma,
como Ele foi capaz de nos encontrar, da mesma forma como Ele foi capaz de nos transformar a nossa vida, que Ele foi capaz de nos mudar nossa rota, mudar tudo aquilo que a gente pensava sobre nós mesmos. Esse mesmo Deus é capaz de nos sustentar durante toda a caminhada. É capaz de fazer com que nem mesmo a gente, nem mesmo a nossa inconstância, seja capaz de nos livrar dessa graça maravilhosa que foi revelada através de Cristo Jesus. Dessa graça maravilhosa que foi revelada por meio do seu Filho na cruz. Esse evangelho que se apresenta para nós todos os dias. E eu te convido a orar a esse Deus, a pedir perdão e a agradecer por mesmo, apesar da gente, Deus continua se revelando. Senhor, muito obrigado, Deus. Muito obrigado pela Tua palavra. Muito obrigado porque o Senhor é bom. Senhor, nós reconhecemos, temos a humildade suficiente para reconhecer, Pai, que sem a Sua misericórdia, sem a Sua graça, nenhum de nós estaria aqui hoje, Pai. Nenhum de nós poderia, assim como Pedro, segui-lo e fazer valer a Sua palavra, Pai. Somente a Tua graça, somente o Teu poder sobre nós nos torna aptos, Pai, para poder segui-lo. E nós queremos segui-lo, Senhor. Nós queremos segui-lo, Pai. Nos ajude a ter a nossa vida transformada, Pai. Nos ajude a viver uma vida integral à Sua palavra. Nos ajude, Pai, a viver o evangelho que o Senhor confiou a nós. Esse evangelho poderoso que tem transformado nossas vidas todos os dias, Senhor. Nos ajude a viver essa palavra, Pai. E se mesmo se um dia, Senhor, como acontece muitas vezes, Pai, a gente venha falhar, a gente venha, assim como Pedro, voltar para o mesmo lugar de onde o Senhor nos encontrou. Que o Senhor, Pai, tenha a misericórdia e a graça de ir nos encontrar de novo, todos os dias, Pai. Quantas vezes forem necessárias. Porque nada, Pai, nada, nem nós mesmos podemos nos arrancar de Suas mãos poderosas, Pai. Fomos selados por Sua graça, fomos selados por um encontro que começou muito antes de nós, Pai, que começou na eternidade e que se revelou de forma plena através do Seu Filho, Pai, na cruz, para que através da Sua morte, através da Sua ressurreição, nós pudéssemos ser livres, Pai, para poder olhar para o Senhor, se prostrar a Seus pés e dizer: eu vou segui-lo. Nos conduza, Pai, em graça e misericórdia. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém.